This call is now being recorded. Pronto. Então, pessoal, começar nossa aula de hoje, né? 26 de outubro. Ainda seguiremos nosso assunto Introdução à Mecânica dos Fluidos e Conceitos Fundamentais. Vou só pedir para que vocês, caso vocês percebam que eu caí ou parei de falar, alguma coisa assim, me avisem, que eu estou pelo celular também. De tarde estava um pouco instável a internet, eu caí umas 3 vezes aí na aula da tarde, mas aí eu sempre continuo aqui e consigo acessar também pelo celular para a gente continuar, tá? Sem prejuízo. Só falar, a professora caiu, eu vejo aqui no chat, então abro o microfone, eu consigo verificar e voltar rapidamente. Quero reforçar que hoje começamos o atendimento, certo? Dessa turma, eu recebi 2 alunos, recebi mais alunos da turma da tarde também. Então, pessoal, se atentem ao atendimento, é importante, teve gente que foi tirar dúvida da atividade extra, do conteúdo também. Então, lembrem, link único nesses 2 horários, estou só reforçando aí. Começamos hoje, tá? Eu espero vocês. Tive um feedback positivo também, de gente que já está aí na monitoria, né? Segunda semana de aula, então agradecemos, né? Nós professores e monitores também. E esperamos mais presença, mais interação. Tenho certeza que vai ser positivo aí no resultado final que a gente espera. Só reforçando para quem está chegando hoje, né? Nossa prova vai ser no dia 18 de novembro. Essa semana, mais tardar, no início da próxima semana, eu já vou postar o questionário no Multiprovas. Então, já temos conteúdo que vai dar para vocês fazerem algumas questões já no Multiprova e fazendo no decorrer da unidade, né? Ela vai ficar em aberto. E eu acho que mais uma semana aí também eu já passo a atividade prática de simulação, que vale os outros 10%. Seguindo o nosso cronograma, né, na aula passada, eu vou fazer uma revisão desses conteúdos, uma breve revisão desses conteúdos que estão aí riscadinhos, pelo que vimos até o momento. Hoje vamos falar desses conteúdos que estão em azul, tá? E finalizamos na aula de quinta-feira, o item 1.9, 1.10, 1.12 e 1.14, certo? Para finalizar esse nosso ponto 1 da ementa, depois entramos em estática dos fluidos. Então, sempre tento nortear vocês onde estamos dentro da nossa ementa e para onde seguiremos na próxima aula. Lembrando que todo material, para quem está chegando hoje, todo material está lá disponível no CIGA, tá? Tanto pré-aula, hoje eu vou lançar um fórumzinho também lá, tá? Para que vocês preencham, respondam referente ao nosso próximo conteúdo. Eu vou lançar uma pré-aula, lanço um fórum, a gente tem sempre essas atividades, que são atividades extras, né? Não tem nada a ver com aqueles 10%, 10% e 80%, são atividades extras que eu vou computando, podem acontecer, né? Na aula passada aconteceu durante a aula, pode acontecer pós-aula, formulário, fórum, a gente sempre tenta fazer uma interação aí um pouco diferente, pode acontecer no Instagram, no YouTube da disciplina também, que a gente tem aqui disponível para vocês. No dia 30 do 11 também, eu vou colocar um vídeo com a resolução de alguns exercícios, certo? Então, fiquem atentos, vou disponibilizar para vocês. Né? Lá esses vídeos assíncronos, né? Que são vídeos extras, geralmente eu não coloco no YouTube, eu coloco no CIGA, certo? Então, ele vai lá na pastinha, com o link do vídeo, vocês ficam com acesso lá no Drive para assistir o vídeo. São vídeos extras. Na aula passada, né, na aula de quinta-feira passada, a gente definiu o fluido, né, como substância que se deforma continuamente devido a uma força tangencial, vai gerar tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento a gente vai aprender a quantificar na nossa aula de quinta-feira. Quando não há tensão nesse fluido, seja ele no estado líquido ou no estado gasoso, significa que o fluido está em repouso. Depois da definição de fluido, né, diferenciamos também, utilizando a experiência das 2 placas, uma fixa e uma móvel, o sólido do fluido. Né? Então, ele se deforma continuamente a essa deformação angular do fluido, né, quando aplicado aí essa tensão cisalhante. Falamos também da distribuição. Então, se eu tenho um fluido que apresenta uma determinada viscosidade, ele tende a aderir e assumir a velocidade da região onde ele está em contato, da região mais próxima. Então, ao longo de X aqui,
né? Ao longo de Y, a gente observa uma variação da velocidade, né? Aqui eu tenho uma velocidade bem baixa, aqui uma velocidade maior, aqui uma velocidade também maior. Boa noite, Natanael. Ao longo de X, né? Com mais ou meia faixa dessa borda aqui, de ataque aqui, de início do escoamento. Então, eu tenho... Peraí, pessoal, só um minutinho. Voltei. Então, ao longo de X, né, essa viscosidade, que significa a resistência. Estão me escutando, não estão? Não vi se eu abrir o microfone. Abri. Sim. Obrigada. Então, sim, professor. Obrigada. Ao longo de X, então, nessas camadas passam a influenciar as camadas acima, né, onde vai se formando a camada limite, até a gente ter uma distribuição de velocidade totalmente não uniforme, quando a gente pode afirmar que o escoamento está plenamente desenvolvido. Depois de definir fluido, né, situamos esse fluido, então esse fluido ele vai estar contido num sistema separado da vizinhança por uma fronteira, né, fronteira essa que pode ser fixa ou móvel, como no caso do exemplo cilindro-pistão. Arbitrariamente, dentro do nosso sistema, escolheremos o volume de controle, né, esse volume de controle é a região onde a gente vai aplicar as leis básicas, né, as nossas equações básicas, e esse volume de controle ele vai ser delimitado aqui por essa região pontilhada chamada de superfície de controle. Essa superfície de controle está aqui em azul, né? Elas podem ser físicas, né, como a parede da tubulação, né, e arbitrária aqui, como essa seção, essa área, essas três áreas aqui, onde o fluido vai entrar e sair, a gente vai aplicar as nossas equações básicas desenvolvidas conforme as nossas leis básicas que regem a mecânica dos fluidos. Existem dois métodos, falamos disso também na aula passada, de descrever o escoamento, né? O método lagrangiano, em azul, onde a gente tem uma massa fixa, identificável, mas a formulação é por meio de sistemas, onde a gente vai seguir partícula a partícula ao longo do escoamento. O que difere, né, do método euleriano é que Euler, ele define um volume arbitrário, que é o nosso volume de controle, né? A formulação ocorre por volume de controle, e a gente analisa uma propriedade, seja a vazão, seja a massa específica, a velocidade, a força, ao longo do escoamento, em função de X, Y, Z, se a gente estiver trabalhando com escoamento tridimensional, e do tempo. Tratamos também da teoria do contínuo, né, que vai nos permitir tratar o fluido como macroscópio, né, onde essas propriedades elas são mantidas, a gente não vai se preocupar, né, inicialmente com o comportamento individual dessas moléculas, né, o que significa dizer que todas aquelas propriedades que falamos são propriedades constantes, né, constantes ali ao longo do tempo, se eu não altero a temperatura, se eu não altero a pressão. Então, quando a gente fala a água a 20 graus Celsius tem 996 quilogramas por metro cúbico de massa específica. Então, a gente está tratando ali o fluido como macroscópico, baseado na teoria do contínuo. Propriedades dos fluidos, né? Tem essas 5 propriedades aí mais importantes que a gente vai usar na disciplina. Então, sempre quando a gente falar de fluido, e são elas que estão lá naquela nossa tabela de propriedades, são as mais importantes, né? Massa específica, também chamada de densidade absoluta. A gente vai usar aqui a principal unidade quilograma por metro cúbico, massa por volume. Bati bem na tecla, pessoal, ó, densidade absoluta é diferente de densidade relativa, né? A densidade relativa ela é adimensional.
A gente usa como referência aí a água a 4 graus Celsius, né, ou o ar a 0 graus. Então, ela é adimensional, que vai diferir uma densidade da outra. Mas eu sempre costumo trabalhar, né, com o termo massa específica, até para não gerar essa dubiedade, mas vocês vão trabalhar também com os livros, então eu gosto sempre de fixar isso para que vocês não troquem, porque quando a gente vai falando de fluido, vai estar lá, fluido de 8.300 newtons por metro cúbico, então a gente já vai ter já que ter essa habilidade de interpretar e compreender de qual propriedade estamos falando ali, que no caso, newton por metro cúbico é o peso específico. Usaremos também volume específico, que é o inverso da massa, né? Uma propriedade também que vocês vão usar bastante, ou vão conhecer bastante, para poder aplicar. Então, como diz, a gente ainda está na parte de introdução, né, e conceitos fundamentais. Mas se a gente não consegue identificar o fluido, conhecer a propriedade desse fluido, que ele é influenciado pela temperatura, e que também é diferenciado, muitas vezes a gente vai diferenciá-los pela unidade, né, pela dimensão. A gente vai precisar conhecer isso para resolver os nossos problemas, para dimensionar, para projetar. Então, é muito importante essa parte da nossa disciplina. Viscosidade, como eu já disse lá, baseado na teoria das placas, é a propriedade que é responsável pela resistência dessas moléculas ao deslizamento, né, influenciado pela temperatura. A gente tem dois tipos de viscosidade: a dinâmica, né, geralmente a gente vai trabalhar aí com quilograma por segundo ao quadrado, ou pascal vezes segundo também, e a viscosidade cinemática, né, que é a dinâmica dividido pela massa específica. Então, vai ter um valor muito menor, a gente tem que tomar muito cuidado na hora também de aplicar, né, essa viscosidade da forma correta nas nossas questões, nas nossas fórmulas, na hora de desenvolver, né, interpretar e desenvolver a resolução do nosso problema. A cinemática aí mais usual em metro quadrado por segundo também, é a unidade aí mais usual. Falamos também da influência da temperatura, né? Até fizemos uma questão também, que chama um gráfico, até foi, todo mundo ficou, professora, mas como é que pode, a gente está era em ordem crescente, né? Na questão pedia, descreva, né, ordene de forma crescente o fluido de acordo com a viscosidade. Então, lembre-se, a gente tem um fluido no estado líquido, né, uma determinada temperatura. Se eu aumento essa temperatura, essa viscosidade diminui, o que é contrário para um gás. Né? Para um gás, se eu aumento a temperatura, a viscosidade aumenta devido à interação molecular, né, as forças lá de coesão, e essa viscosidade tende a aumentar. E a questão falava justamente isso, dava um gráfico que era velocidade versus, né, temperatura. Então, quem tem uma menor viscosidade vai escoar mais rapidamente. Então, são conceitos que, quando a gente for aplicar e interpretar uma determinada situação, são extremamente importantes. E hoje, né, já começando aí, hoje a gente vai aprender a classificar esse escoamento do fluido. Então, onde é que ele está contido, de acordo com o tipo de conduto, como é que a gente classifica esse escoamento, de acordo com a massa específica do fluido, como é que podemos classificar esse escoamento, um fluido compressível, de que forma que ele escoa. Então, esse é o nosso objetivo de hoje, da nossa aula de hoje, até a gente chegar, né, na classificação mais importante, que é a classificação de acordo com o número de Reynolds. Então, eu vou trazer aqui algumas partes também mais conceituais inicialmente, para que a gente consiga no final, mais para o final da aula, resolver algumas questões, tá? Tem valendo também, dúvida, perguntem. Não sei se vocês fizeram, mas está valendo até hoje, 23h59, aquela atividade extra que eu passei lá do formulário, né? Tinham questões teóricas, tinham questões de cálculo também, né? Bem simplesinha, só para vocês já, né, fixarem esses conceitos referentes à propriedade dos fluidos. Quando o fluido escoa, né, significa que ele está mudando de forma. A gente já falou que é um esforço tangencial que gera a tensão cisalhante que faz com que ele se movimente, né? Escoe, essa é a característica, ele vai escoar continuamente, né? O que difere do sólido. O sólido ele se deforma assim, mas depois ele volta para uma situação estática, ele assume uma situação estática de repouso. Já no fluido, não.
Né? Quando a gente está tratando de fluido, há uma movimentação das moléculas. E esse escoamento, ele pode ser descrito pelos parâmetros físicos ou pelo comportamento desses parâmetros ao longo do espaço e ao longo do tempo, ou seja, x, y, z e do tempo. E um dos campos que a gente pode estudar dentro da mecânica dos fluidos, por exemplo, é o campo de velocidade. Então, a gente pode analisar o fluido escoando, né, em muitos casos é o que a gente vai fazer, né, analisar essa velocidade, né, essa propriedade aí, que é a velocidade, em função dessas coordenadas, em função de x, de y e de z e do tempo. Então, a velocidade vai ser assim representada. Professora, posso tratar de outra propriedade? Pode, de qualquer outra propriedade, da massa específica, né, da velocidade, do peso específico, da vazão. Então, qualquer propriedade a gente pode destacar dentro desses campos, né? Um dos mais importantes é o campo de velocidade. A gente não pode esquecer, né, é que vão existir as direções x, y e z, né? E vão também existir as suas componentes para cada uma dessas direções. Então, quando a gente for apresentar, quando vocês verem esse campo de velocidade, ele vai estar escrito da seguinte forma, né? A gente vai ter a velocidade, vai ter para cada componente aqui, né, em uma determinada direção. A direção x, y e z, em que vai determinar se ele vai ser, né, uni, bi ou tridimensional, com as suas respectivas componentes U, V e W. E ele será assim descrito. Até aí, tudo bem, pessoal? Vocês falam, vocês estão tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, como eu já disse, né? Se a gente está tratando de um campo vetorial, a gente vai precisar de um módulo e vai precisar da direção para descrever esse campo. Tá? Então, quando a gente estiver falando de escoamento uni, bi, tridimensional, é um exercíciozinho que vai fazer a gente treinar isso aí, treinar esse campo de velocidade, né? Só lembrem que a gente vai ter as coordenadas espaciais, que vai definir aí se ele é bi, uni ou tridimensional, e o tempo, né? Que vai definir se ele será transiente ou permanente. Tá? E aí cada componente em função da direção. Beleza. Há uma forma também, além da forma de descrever, né, essa propriedade, no caso da velocidade, é uma forma também da gente visualizar o campo do escoamento, né, visualizar esse escoamento. Geralmente eu não cobro a parte matemática, eu mostro para vocês quais são as possibilidades de visualizar esse escoamento. Aí eu vou mostrar essas 4 possibilidades, né? Como sempre, deixo aqui uma sugestão também para vocês, né? Nesse videozinho ele mostra, né, a modelagem, mesmo essas linhas de transmissão. Eu vou falar de uma por uma, vou falar separado, porque no vídeo ele mostra até tudo junto, vai mostrando uma sobrepondo a outra. Mas eu vou falar de forma separada, que vocês vão ver a ligação entre esses tipos de visualização. A visualização mais simples, né, a linha de trajetória, né, o nome mesmo já diz. Né, é quando a gente acompanha uma única partícula. Então, eu tenho aqui uma partícula A, então no tempo 1 ela está nessa posição, no tempo 2, no tempo 3, e a ligação aqui entre elas é o que a gente chama de linha de trajetória, é o caminho real percorrido pelaquela partícula. Só tem que é por uma única partícula ao longo do escoamento. Aqui, se a gente não consegue ver em 3D, né, mas se fosse tridimensional, a gente conseguiria visualizar aí essa partícula se movimentando. É importante, né, a gente lembrar dessa linha de trajetória que vai nos ajudar a classificar o fluido, né, o escoamento do fluido como laminar, transiente e turbulento. É justamente esse movimento, né, essa oscilação dessa posição da partícula que Reynolds, né, foi lá e classificou o regime como laminar, transiente ou turbulento. Então, é a linha de trajetória, o caminho real. Se ao invés de uma única partícula, eu traço, né, várias partículas ao longo do tempo, que a gente marca aqui,
várias partículas, a gente consegue, né, ir lá e marcar uma partícula. Essa partícula no tempo 1, ela estava aqui, no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4. Né, essa partícula aqui, que é a quarta partícula, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e no tempo 4. Então, a gente consegue formar essa linha do tempo com todas essas partículas que percorreram de x1, x2, x3 e x4. É um lugar geométrico onde passaram aquele conjunto de partículas. Então, diferente da linha de trajetória, onde a gente só fixava um ponto, a gente tem a linha do tempo, onde se consideram várias partículas formando aí essa linha do tempo. Então, conferir aqui no chat se alguém falou alguma coisa. Parte mais teórica, tá, gente? Não se acanhe, não. Né? A linha de emissão. Na linha de emissão, a gente sempre destaca um ponto de referência. Né? Então, a gente pode pensar a saída de uma chaminé, né? A saída de uma abertura de uma torneira, a passagem por uma válvula. Então, a partir desse ponto de referência, a gente vai analisar, né? A gente vai identificar todas as partículas que passam pelaquele ponto de referência. Nesse exemplo aqui, tudo que passa por essa chaminé, né? Toda essa massa aqui que passa pela chaminé, nos permite traçar essa linha de emissão. Então, a gente fixa, identifica todas as partículas que passam pelaquele ponto e tudo aquilo ali vai ser a nossa linha de emissão. Observe que eu já não acompanho, né, partícula a partícula. A gente foca aí, né, naquela pluma, naquele conjunto aí de partículas que passa pelaquele ponto de referência. É uma visualização, digamos que mais grosseira aqui, demonstrada de toda essa pluma aqui que vai se desprender da chaminé. Uma das mais utilizadas, né, um dos tipos de visualização do escoamento mais utilizado é a linha de corrente. Observe que aqui a gente tem a trajetória, né, essa curva aqui da partícula 1, né, aqui de outra partícula, da partícula 3 em um determinado instante do tempo. E a gente vai traçar, né, uma linha tangencial, né, a essa partícula, são nossos vetores aqui, velocidade. Isso a gente pode fazer de diversas partículas. Observe que aqui não é mais a mesma partícula, aqui é a partícula 1, aqui é outra partícula, aqui é outra partícula. Então, se a gente traça aqui essas tangentes, né, e depois a gente, só uma observação, elas não podem se interceptar. Né? Se elas se interceptar, eu estou dizendo que eu tenho um ponto, o mesmo ponto com duas velocidades. O que é importante, né, o que torna essa linha de corrente bem importante é que a gente consegue, né, ao traçar diversas linhas de corrente para um escoamento de um fluido, ter essa observação aqui sobre o escoamento do fluido, aqui da mesma partícula. Partículas traçaram-se aqui, né, as tangentes, que são os vetores de velocidade, e depois eu traço aqui de outra partícula, aqui de uma outra partícula, até formar todas as linhas de corrente que passam por essa seção até essa. Então, é muito mais fácil, no lugar de você visualizar essas tangentes, que são os vetores de velocidade, né, é muito mais fácil você visualizar as linhas de corrente do que cada um desses vetores. Então, é mais usual, eu volto já nesse slide, é muito mais usual verificar se o escoamento, né, a visualizar o escoamento em função das linhas de corrente do que apenas das setas, que são as tangentes do vetor velocidade para cada partícula. Né? Então, a diferença aqui desta modelagem, né, para a visualização de cada uma das setas. E tem como a gente descrever uma equação para essa linha de corrente. Se a gente tratar de um plano bidimensional, onde a gente vai analisar aqui dx, dy, observe que a gente tem as componentes aqui U e V, né, formando aqui uma semelhança de triângulo,
Então, a gente pode dizer que essa equação da linha de corrente bidimensional dx, dy, né, está para esses componentes u e v, né, analisada em x e y. Depois eu vou, não nessa aula, acho que na aula que eu vou deixar gravada para vocês sábado, né, eu vou demonstrar como encontrar essas equações, é só para não perder muito tempo, como eu não cobro, né, essa parte de visualização, linha de corrente de forma matemática, eu quero mostrar para vocês aqui, tem como a gente descrever essas equações, trazer essas linhas de corrente, no lugar de analisar aí vetor a vetor, velocidade ao longo do escoamento desse fluido. São esses os 4 tipos de visualização, né? As linhas de trajetória, linhas do tempo, linhas de emissão e as linhas de corrente. Perguntas, pessoal? Falem, não se acanhem. Professora, até agora pareceu relativamente simples, não era muito complexo. Vamos seguir, então. Não é para ser mesmo, não. Professora, essa parte ainda mais teórica. Oi. Esse dz sobre w seria o dr? Na verdade, eu só estou demonstrando mesmo o... Sim, seria o DR que está aqui descrito como dz sobre w. Tanto que eu estou demonstrando só em x, y, né? Eu foquei mais só no x, y aqui o dz. Sim. Tá? Que é justamente essa tangente aqui que nos resulta, né, no nosso vetor velocidade. Se a gente pensar aqui em x... Aqui não vai dar para escrever. Se tivesse mesmo tridimensional, para a gente ver em x, em y, né, em z em profundidade. Não vi quem perguntou. Fui eu, Damara. Damara. Obrigada, Damara. Então, seguindo para as outras formas de classificação do escoamento, né, vou falar uma por uma destas, até a gente chegar na mais importante, que é na classificação do escoamento como laminar ou como turbulento. Então, ainda uma parte mais teórica, até a gente chegar nos nossos cálculos, a gente chegar no número de Reynolds, a gente começar aí a quantificar, né, esse escoamento de acordo com a classificação. Então, até já falei sobre os conteúdos que a gente já vê na disciplina, né? Então, se classificarmos, né, o escoamento segundo a superfície, ele pode ser classificado como externo, né? Quando a gente tem um fluido aí não limitado, né, escoando sobre algo. Pode ser classificado como interno, né, aquele que é totalmente envolto por superfícies sólidas, né, eu quero fazer ainda uma subclassificação dentro dessa classificação do escoamento interno. Vou botar no chat aqui, gente. Que é que esse escoamento interno ele ainda pode ser subclassificado como forçado ou livre, né? Mas gostaria de reforçar uma coisa. Existe escoamento livre, né? O escoamento, a gente tem aqui uma tubulação, um conduto fechado, e observe que ele está forçado. Então, sempre quando vocês ouvirem esse termo forçado, é que ele está totalmente preenchido por fluido. A gente tem aqui uma pressão diferente da pressão atmosférica. Mas a gente pode ter também um conduto fechado, né, que onde o fluido internamente vai escoar de forma livre, ou seja, ele tem uma superfície aqui, uma lâmina d'água livre, né, em contato ali com o atmosférico. Né? Então, há uma classificação que são dos canais, deixa eu só mostrar aqui, os canais, eles são classificados como canal aberto, todos eles são livres, né, não forçados, escoam por gravidade, mas eu posso ter aqui um escoamento, né, uma tubulação fechada,
Observe que ele seria aqui considerado interno, um escoamento interno, porém livre, ou seja, não forçado. Compreendem a diferença? Geralmente aí para escoamentos de esgoto, né, que não pode ser forçado, onde há reações que aumentam a pressão e pode causar ruptura de tubulações. Então, esse escoamento interno, ele ainda é subclassificado como forçado ou livre. Mas o escoamento em canal, ele vai ser sempre livre. Tá? Só para vocês não confundirem aí quando estiverem falando de o escoamento forçado, né? Então, o escoamento forçado ele vai ser sempre, né, interno, mas a gente vai ter o livre e o interno, que também pode ser livre. Minha aula já acabou. Professora, a gente pode considerar forçado até a tubulação de água mesmo? Por exemplo, está fluindo através da força da gravidade, não tem nenhuma máquina de fluxo fazendo esse escoamento, né? Se ele tiver totalmente... Peraí, calma. Você perguntou se você pode considerar um escoamento. Ele está totalmente preenchido de fluido? Teoricamente, no momento inicial ele está, né? Se ele seguir totalmente preenchido de fluido, certo? Ele vai ser um escoamento interno e ele vai ser forçado. Entendi. Certo? Ele vai escoar por gravidade. A pressão interna vai ser igual à pressão... Também a gente precisa ver toda a questão também da linha piezométrica. Né? Não sei se quem falou foi Natanael. Né? Porque por mais que um fluido ele escoe por gravidade, né? Se ele estiver em regiões onde a linha, ele passe abaixo da linha piezométrica, a pressão dele não é igual à pressão atmosférica. Né? A gente tem uma pressão diferente, ele escoa por gravidade, mas a pressão interna não é igual à pressão atmosférica. Sim, entendi. Tá? Depende da posição em relação à linha piezométrica, que é a linha de pressão, né? De carga de pressão. Naquela parte dos MCA, né? Sim, sim. Em metro coluna d'água, tem que se verificar, né, a posição de um reservatório até o ponto de saída, de um reservatório até o outro. Então, geralmente, o que acontece, né, a posição ideal para os fluidos escoarem livremente, seja conduto de água ou qualquer outro tipo de fluido, é que ele passe no mínimo 4 metros abaixo dessa linha piezométrica. Para ele ser realmente considerado livre, né, onde a pressão é exatamente igual à pressão atmosférica, a tubulação tem que coincidir com a linha piezométrica, e são pouquíssimos trechos. Geralmente ele passa abaixo da linha piezométrica, alguns pontos passam acima, é onde há necessidade da adição de ventosas, né, para equilibrar a pressão. Entendi. Professora, também sobre a parte da turbulência, uma coisa interessante que a gente não repara muito, mas que tem algumas aplicações que o pessoal usa, por exemplo, a asa da coruja. Eles estudaram isso e viram que elas têm como se fossem dentes na parte mais fina do aerofólio, para fazer com que a turbulência não ocorra no mesmo alinhamento, diminuindo assim muito o barulho. Água da o quê? Perdão, eu não entendi o nome. Na asa da coruja, ela tem o sim. voo mais silencioso do mundo, né? Sim. O Por pessoal... causa dos dentes e o amortecimento, né? Isso, aí o pessoal fez uma engenharia reversa para estar colocando em parques eólicos para atender norma de ruído, colocando até em ar-condicionado, que não faz muito ruído, né? Nas aletas. Isso, dá para aplicar em vários lugares. Sim. Justamente, vou chegar lá nessa parte de falar de turbulência, né? Quanto maior a velocidade, quanto maior a força de inércia, né? Em relação à força viscosa, maior vai ser a turbulência. Né? E aí vão vir também, quanto maior a turbulência, maior o atrito, maior a perda, então por isso que são adicionados esses dispositivos para reduzir essa turbulência. Esse é o objetivo. Isso, exato. Aí mais na parte de aerodinâmica, sim, muitos estudos nessa área. Obrigada, Natanael. Eu falei dos abertos já. Escoamento tridimensional, né? Então, a gente vai trabalhar nas três aí dimensões, X, Y e Z.
né? Além da parte de modelagem, né? Aqui, em alguns momentos, cabe, né, e é possível a gente ignorar um dos eixos, né? Onde vocês vão verificar que o erro vai ser desprezível, a gente trabalha aí com escoamento bidimensional ou unidimensional. É a forma mais usual na disciplina, da gente verificar, analisar um escoamento, vai ser o escoamento bidimensional, variando aí em 2 dimensões, em 2 coordenadas espaciais. Raramente, né, trataremos o escoamento como unidimensional, né, como se somente uma coordenada fosse suficiente para descrever, até porque a gente já viu, já verificou, né, que a velocidade varia em y, devido aí à viscosidade, à resistência de uma camada sobre a outra, ela vai variar também ao longo de x, né, ao longo de x, ou seja, ao longo do escoamento ali, né, ao longo do comprimento do conduto. Unidimensional, mas cabe também lembrar, gente, em algumas situações, que em regiões do escoamento onde ele ainda não está plenamente desenvolvido, ele vai ter esse comportamento de escoamento unidimensional. Eu vou até pedir para vocês para não fiquem tontos para voltar aqui nesse slide. Eu falei da experiência das placas. Isso, tá vendo? Perfeito. A gente tem aqui uma situação onde o escoamento ele ainda está unidimensional, ele ainda não foi influenciado por essas camadas de fluido. O que eu posso dizer também é que aqui o fluido ele se comporta como ideal, né? Ele se comporta ali, ó, escoando de forma unidimensional, ideal, onde ainda não sofreu o efeito da viscosidade. Então, a gente, por mais que a gente não trate o escoamento como unidimensional, a gente vai verificar que em algumas regiões do escoamento a gente ainda vai ter esse tipo de comportamento unidimensional, né? E aqui abaixo da camada limite a gente já tem esse escoamento bidimensional. Não fiquem tontos, vou voltar lá para onde eu estava. Esses slides passando aqui. Outro tipo de classificação, né, é uniforme ou não uniforme. Uniforme quando a gente mantém ali aquela velocidade ao longo do tempo. Se eu vario aqui a seção, se eu reduzo esse diâmetro aqui, eu tenho um aumento da velocidade, né? Então, se eu aumento o diâmetro, eu tenho uma redução da velocidade devido à variação de pressão. Quem vai nos explicar isso melhor vai ser Bernoulli, né, que faz toda uma relação da energia de elevação, da energia de pressão, com a energia cinética, que é a energia do movimento. Outra classificação, né, é a dependência temporal. Então, a gente diz que o escoamento ele vai ser estacionário, né, um conceito que vocês já viram também em outra disciplina, se essas propriedades estudadas ali daquelas partículas de fluido, elas se permanecem constantes, não muda com o tempo. Mas vale ressaltar, gente, que a gente está tratando de um determinado ponto, né? Então, eu estou ali naquele trecho, né? A minha propriedade, elas podem variar de um ponto para o outro. A gente diz que ela é permanente quanto naquele determinado ponto, ao longo do tempo, ela não vai variar. Né? Se ela variar, eu estou dizendo que ela é não permanente ou transiente. Quando a gente tem a variação dessas propriedades naquele ponto ao longo do tempo, massa, velocidade, né? Qualquer propriedade que a gente queira estudar do fluido. Conceitos aí que vão se misturando aí de outras disciplinas, da física, né? O que a gente está fazendo aqui é trazendo esses conceitos, né, para fluidos, para analisar, né, e descrever, classificar o escoamento desse fluido. Me respondam aqui, vamos fazer esse aqui rapidinho. Se vocês, né, tivessem que listar e determinar, né, classificar em uni, bi, tridimensional, né, ou em regime permanente ou não, como ficaria aqui? Vamos de um a um. Vamos fazer primeiro. Quem quiser opinar aí, fica à vontade, abrir o microfone, escrever no chat. O primeiro,
uni, bi, tridimensional, permanente ou não permanente? Só tem uma componente, é uni. Uni. Só marcar aqui. Uni e permanente, né? Não tem um tempo aqui no nosso campo de velocidade. Então, uni e permanente. No segundo. Aí já é bidimensional. Tratando de duas componentes. E não tem nada de tempo, né? Então, permanente. Permanente. Mas ainda é unidimensional. Se a gente está falando de dimensões, né? Quando a gente fala de dimensões, a gente está falando de x, y e z. Ó, eu tenho apenas a direção x. Então, ele vai ser unidimensional e permanente. Geralmente, vocês veem, né, o I, o J, o K e associam a dimensão. A dimensão deve ser associada às coordenadas x, y e z. Olha o Isaac aí, já dizendo que eu estou fazendo pegadinha. Estou fazendo aqui junto com vocês a pegadinha, Isaac. O terceiro também, né? Já dei a dica aí, unidimensional, permanente. Agora o quarto. Isso, José. Aí vai ser uni e vai ser variável, né? Porque tem o tempo, a x mais tempo. No quarto, a gente tem o tempo. Então, é transiente, não permanente. E bi. Ó, eu tenho x, bidimensional e y. Isso mesmo. Yuri, Isaac, Pedrosa. Arranjei uma forma, Yuri, de diferenciar vocês. Chamo Yuri Pedrosa de Pedrosa. Tudo bem? Gosta do sobrenome? Yuri Oliveira de Yuri. Entenderam aqui? Bi, ó, eu tenho... Deixa eu até colocar aqui para... Eu tenho x e tenho y, e transiente eu tenho tempo. Agora, a quinta. A quinta é tridimensional, tem x, y, z. Perfeito. Tri e permanente. Permanente, não tem tempo. Certo? Não tem um tempo. Então, tri e permanente. Tranquilo? Eu gosto de mostrar para vocês esses campos de velocidade aí, para vocês fixem de que as dimensões vai depender das coordenadas x, y e z, né? Ele vai ser não permanente quando a gente tem também um campo de velocidade em função do tempo. Parece fácil, mas você viu que no início parecia pegadinha, né? No início parecia pegadinha. Já que até disse, é uma pegadinha, mas não é. É só a gente afinar o olho, trazer os conceitos para visualizar, e aí a gente interpreta da forma correta. Vamos lá, vamos continuar aqui nossa classificação. A gente pode classificar o fluido também segundo a compressibilidade, né? E aí eu vou perguntar a vocês dessas propriedades que a gente falou do fluido e que eu fiz uma revisão lá no início. Qual é a propriedade que ela é responsável pela compressibilidade, por compreendermos a compressibilidade do fluido? Eu acredito que seja a densidade, né? A densidade, perfeito. Comprimir muito um fluido que tem muita massa por metro quadrado, metro cúbico. Perfeito, perfeito. A densidade, né, no caso absoluta, que é a massa pelo volume. O que eu quero deixar bem evidenciado aqui é que uma coisa é a gente classificar o fluido, né? A gente classifica o fluido como compressível ou incompressível.
Outra coisa é a gente classificar o escoamento deste fluido. Vou entender já o que eu estou falando. A gente diz que o escoamento ele é incompressível quando a gente tem uma variação da massa específica, que é essa propriedade, né, que a gente já acabou de falar aqui, ρ, a massa específica é massa por volume. Então, quando essa variação da massa específica do fluido durante o escoamento ela for desprezível, a gente vai classificar o escoamento como incompressível. Né? Se ela não é desprezível, como no caso dos gases, né, a gente vai dizer que esse escoamento é compressível. Ou seja, né, é a mudança da pressão e da massa específica, né, que resulta na compressibilidade desse escoamento deste fluido. Você tem a relação aqui, né, dessa variação da pressão e a variação da massa específica, que vai resultar no nosso módulo de compressibilidade. Se a gente fala de líquido, é muito mais fácil a gente pensar que um líquido, né, que é incompressível, ele vai escoar de forma incompressível. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é, o gás que é compressível, ele somente escoa de forma compressível? O que vocês acham? Repete a pergunta. Um gás pode escoar de forma incompressível? Mudei a pergunta. Pode. O gás, acho que a tendência do gás é sempre escoar, de qualquer coisa que ele seja, né? Ele vai escoar, certo? Mas quando ele escoa, ele sempre escoa de forma compressível ou ele pode escoar de forma incompressível também? Ao escoar aquele gás, ele se torna incompressível. Eu melhorei a pergunta agora. Realmente. Eu acho que se a pressão for constante, ele pode ser de forma incompressível. Se a pressão for constante, ele me falou aqui que ele pode escoar assim de forma incompressível. Ele colocou aqui que acha que não, por causa da conservação de energia. Se a gente está falando de escoamento, né, a gente está falando da propriedade que é a velocidade, né, de escoamento do fluido. Então, eu sempre gosto de frisar bem esse ponto, porque os gases, eles também podem se comportar como fluidos incompressíveis. E isso vai depender da velocidade de escoamento desse gás. Né? Mach, ele verificou, foi um nome na mecânica dos fluidos, né, que resultou no número de Mach, ele verificou que gases que escoam, né, a baixas velocidades, eles escoam de forma incompressível, ou seja, durante o seu escoamento, a sua compressibilidade é muito baixa, o que faz classificar aquele escoamento como incompressível. Os líquidos não, os líquidos eles vão, né, escoar sempre de forma incompressível. Mas os gases, né, experimentalmente verificou-se. Mas justamente a diferença entre a hidrodinâmica e a aerodinâmica é justamente essa compressibilidade do gás ao escoar. Como é que ele foi lá e ele verificou que ele fez uma relação, né, que é da velocidade de escoamento do fluido com a velocidade do som, né, que geralmente aqui 340 metros por segundo, e verificou que quando essa relação dá um valor, né, adimensional de 0,3 ou menor do que 0,3, ou seja, aí o fluido teria que estar escoando a aproximadamente 100 metros por segundo, né, que é um valor baixo, esse gás ele tem uma variação de densidade inferior a 5%. Logo, ele se torna um gás em escoamento incompressível. Compreende? Não sei se vocês entenderam, vocês ficaram calados depois que eu falei. Ou seja, ao escoar essa velocidade, né, se ele encontra uma barreira, se ele encontra uma válvula, ele não se comprime.
ele vai se comportar como um fluido incompressível. É tanto como ficou compreendido. Professora, teria um exemplo de um gás compressível? Porque eu acho que assim, é bem difícil ele chegar perto da velocidade do som. Né? Não é perto da velocidade do som, observe que é uma baixa velocidade. É ele chegar justamente a uma velocidade baixa comparada à velocidade do som. Para que esse valor de 0,3, a velocidade de escoamento do gás ele tem que estar em torno aí de 100 metros por segundo. Uhum. Entendeu? É qualquer gás, em qualquer planta de gás. Meu pai trabalhava no UPGN, né? E ele sempre dizia, não sei se já ouviram falar no termo golpe de Ariete. Golpe de Ariete, martelo hidráulico. Sim. Né? Só tem que... Até o próprio nome, né? Martelo hidráulico, né? A gente imagina, né? Só vai ocorrer com água. Né? Meu pai dizia, nossa, teve uma variação de velocidade, né? Uma variação de pressão, uma variação de velocidade, que fez com que rompesse, né? E era um dos maiores perigos, causou um rompimento, uma deflexão, uma fissura e uma curva, né? E só escoava gás, né? Numa PGN. Então, pode acontecer em qualquer fluido no estado gasoso, a depender da velocidade. Qualquer fluido, dependendo da velocidade do escoamento, né? Oriunda aqui desta relação, qualquer valor que a velocidade do escoamento dividido pela velocidade do som der menor do que 0,3, significa que aquele gás vai escoar de forma incompressível. Isso é para qualquer gás. Ou seja, a variação da densidade ela vai ser inferior a 5%, o que já torna ele como um gás incompressível. E aí o número de MEC que também classifica como escoamento sônico, subsônico, supersônico, hipersônico, né? Vem aí dessa classificação. Então, se ele for aí subsônico, há uma tendência do escoamento subsônico ser incompressível. Lembrem disso, a gente vai usar esse conceito quando a gente estiver analisando velocidade de escoamento, quantificar aí pressão, né? Nos pontos a gente vai trazer esse conceito, porque mesmo tratando de gás, esse fluido pode escoar de forma incompressível. E quando eu falei a respeito da compressibilidade do fluido, é justamente para que vocês entendam a importância da gente classificar esse escoamento, porque uma das coisas que eu falei que foi o golpe de Ariete, né? São fenômenos indesejados durante o escoamento do fluido. Tanto o golpe de Ariete quanto a cavitação. E eles têm a ver com a compressibilidade, com a pressão de vapor também. Né? O golpe de Ariete, especificamente, ele é causado pela interrupção abrupta do escoamento do fluido. Né? E se há uma interrupção abrupta, o que é que vai acontecer? O fluido está escoando. Pode ser por uma queda de energia, uma parada de uma bomba, pode ser pelo fechamento de um sistema, né? Automatizado ou não. Então, a depender do tempo de manobra para a interrupção desse sistema, né, vai ocorrer o golpe de Ariete. E esse golpe de Ariete, se você está trabalhando com fluido em escoamento incompressível, vai ocorrer uma sobrepressão, subpressão, sobrepressão, subpressão, e isso pode causar ruptura, fissuras, intubulações. Então, é escoamento indesejado. A gente precisa, então, conhecer a velocidade do escoamento, a variação da pressão, a sobrepressão, resultante pela parada do sistema, para justamente evitar, prever esse golpe de Ariete. Isso acontece o tempo todo, gente, o tempo todo na indústria, na tubulação d'água que chega na nossa casa. Né? Esse golpe, se o sistema não for bem dimensionado, devido a essa propriedade do escoamento do fluido, ele ocorre. Existem válvulas antigolpe de Ariete também. Vou mostrar para vocês o que acontece aqui. Eu tenho um videozinho. Dois vídeos, na verdade. Esse vídeo mostra aqui a parte interna do escoamento. Vou ver aqui mais de perto. Então, o fluido ele vai vir nesse sentido, da esquerda para a direita. Aqui tem uma válvula, na direita essa válvula está fechada. O fluido é água, gente. Observe a água escoando.
Tem que, como aqui ele está fechado, o fluido é incompressível, ele vai tender a ir e retornar. Então, quando ele encontra essa região, ele causa uma sobrepressão. Quando ele volta, esta região está sofrendo aí uma depressão ou uma subpressão. Isso vai ocorrer várias vezes, até a estabilidade da pressão. E uma das consequências aí, ele até demonstra que antes de atingir a parede, é uma deflexão de em torno de acho que é 15 milímetros dessa junção. Ó, uma deflexão aqui de 15 milímetros. Então, imagine isso ocorrendo várias e várias vezes, né? Se eu mostrar aqui do lado de fora de uma tubulação, como seria mais ou menos isso. E isso pode ocorrer por dimensionamento incorreto, posição de curvas, excesso de velocidade do escoamento do fluido. Acabou de ocorrer um golpe. Tem outra região aqui também. Esse golpe aqui direito foi mais suave. Eu vou mostrar, ó, novamente. Então, isso é capaz de desestruturar toda uma, né, instalação onde expor o fluido. Perguntas? Tem esse nome mesmo justamente por causa dos povos antigos, né, que usavam aquele carneiro hidráulico, martelo hidráulico para poder derrubar as portas dos castelos, e vem essa origem mesmo. Dúvida não. É bem tranquilo. A cavitação também, né, outro fenômeno indesejado, né? A cavitação, na verdade, ele vem da formação dessas bolsas de vapor durante o escoamento do fluido. Todo fluido ele apresenta uma pressão de vapor. Em regiões dentro dos condutos, dentro das tubulações, onde essa pressão do escoamento atinge a pressão de vapor, o fluido ele se transforma, né, do estado líquido, ele passa do estado líquido para o estado gasoso repentinamente. Né, e há a formação de bolhas. Né? Essas bolhas elas se movimentam quando encontram regiões de maior pressão, elas tendem a implodir. Né? Quando elas implodem, começam a cavitar, a erodir a parede, né, da região onde ela está em contato. Eu tenho um videozinho aqui também. Yuri. O ariete do... ariete, martelo hidráulico, né? Quem não for da época do He-Man, for da época do Game of Thrones também, do Finks, e aí vai ter... Tem que ter todo o repertório aí cultural do He-Man até... Deixa eu mostrar aqui a cavitação. Então, a formação dessas bolhas, né, de alta energia cinética, que vem se movimentando, quando ela encontra regiões de maiores pressões, elas implodem, né, e começam a cavitar, erodir, né, essas paredes, seja a parede de uma válvula, a parede da tubulação, os rotores também das bombas, né, danificando aí essas regiões. Então, mais um exemplo do quão é importante a gente conhecer as propriedades como compressibilidade, pressão de vapor do fluido, conhecer o fluido que a gente está trabalhando e analisando o escoamento. Forçado é natural, né? Até a gente já falou do natural, quando o fluido escoa por gravidade, né? Então, se a gente tiver um escoamento interno ali livre, né? Ele vai ter um escoamento natural, os canais também, o canal aberto, né? Forçado são a maioria desses escoamentos forçados, eles vão precisar, né, de energia, então eles vão precisar de meios externos para adicionar essa energia, como as bombas,
né? Um outro tipo também de classificar esse escoamento. E chegamos no mais importante, digamos assim. É quando a gente classifica um fluido viscoso. Então, esse fluido, na verdade, eu não gosto nem de dizer que isso é uma classificação, né? Eu vou classificar o fluido como viscoso ou como não viscoso. Porque, gente, não existe fluido não viscoso. Por menor que seja a viscosidade do fluido, né, existe sim uma resistência ao escoamento e as forças viscosas, elas não podem ser desprezadas, né? A gente não pode desconsiderar as forças de inércia e de pressão. Muitas vezes elas são desconsideradas para simplificar, né, as aplicações. A gente vai falar, nessa situação aqui, né, a gente vai considerar um fluido não viscoso. Para aplicar a equação de Euler, a equação diferencial de Euler, Euler considerou o fluido não viscoso. É mais uma questão de simplificação da aplicação, né? Desde que não se perca a precisão, desde que não altere os resultados finais encontrados, mas não existem fluidos não viscosos, né? Todo fluido ele é viscoso, todo fluido apresenta uma força de atrito, essa força de atrito é significativa, há uma redução da velocidade das camadas, existe um atrito entre a parede da região onde o fluido está em contato, existe uma perda de carga, então todo fluido ele é viscoso. Certo? O que vai acontecer são regiões, como eu já mostrei anteriormente, lá acima da camada limite, né? São regiões onde as velocidades serão uniformes e a gente poderá considerar que naquela região o fluido ele se comporta como um fluido, né? Como se não houvesse a viscosidade. Aqui, vou pegar aqui, ó. Aqui a gente teria uma região, né, viscosa, próxima às paredes. Vale ressaltar que é nesse ponto X aqui. E em azul aqui, essa região onde ele se comporta como não viscoso, né? Mas depois de um tempo, o que vai acontecer é que a gente vai ter esse perfil aqui, onde todo ele vai ser considerado como fluido viscoso. Vou botar em amarelo aqui para ficar na mesma cor. Então, não existe fluido não viscoso. O que vai acontecer é, algumas situações a gente vai considerá-lo ideal, como viscosidade nula, sem perda, né, sem atrito, mas isso aqui não existe. Nosso fluido é real, a gente vai ter perda de carga, a gente tem a viscosidade que influencia o escoamento. E se ele é real, o seu escoamento ele pode ser classificado aí como laminar, né, ou como turbulento. Ainda é uma classificação aqui intermediária. Eu vou falar de um por um, né, depois eu volto nessa imagem aqui, que é uma imagem real, tá? Mas laminar, escoamento laminar, isso aqui é uma tubulação, né, onde foi adicionado corante, e para o escoamento laminar, o escoamento transiente e o escoamento turbulento. Vou falar de cada um. Certo? E vou também já explicar como é que a gente classifica, quantifica esse escoamento dessas três formas. No escoamento laminar, né, se a gente adicionasse corante aqui nesse reservatório, onde o fluido... Oi, pode falar. Oi, Tamar, pode falar. Quando fala que o... Você está me escutando? Tô sim, claro, pode falar. Quando Fica à fala que o vontade. fluido perde carga, é o que especificamente? Seria energia cinética? No caso, ele... Sim, pode falar. Como tem a viscosidade, então vai ter a força que, no caso, vai ser contrária ao movimento, então vai perder... Essa carga pode ser energia cinética, digamos assim, também. Isso, na verdade, é uma diferença entre três tipos de energia, né? Que é a energia cinética, de pressão e potencial. Né? Então, a gente vai quantificar que o fluido ele sai de um ponto para o outro, né? E aí, se ele fosse ideal, né, ele não perderia nenhum tipo de energia. A gente vai trabalhar com energia mecânica nessas três situações postuladas por Bernoulli: cinética, potencial e de pressão.
Então, se ele fosse ideal, né, ele sairia de um ponto para o outro com a mesma quantidade de energia, mas se ele é real, há uma perda de carga. Né? E essa perda de carga, ela pode ser mais influenciada pela variação de energia cinética, ou pela variação de pressão, ou pela variação de energia potencial, que é a de elevação. Né? Então, não, existem situações em que a energia cinética ela é mais acentuada, mas a perda de carga ela ocorre devido a essa diferença dessas três energias mecânicas: cinética, potencial e de pressão. Professora, eu li um TCC semana passada sobre sistema de ar comprimido, que a perda de carga seria a quantidade de tempo que o fluido levaria para obter o escoamento laminar novamente. Isso está correto? A quantidade de tempo? Seria mais ou menos tipo isso, né? Ele chegou a um momento que ele diminuiu toda a sua energia cinética, e aí ele vai voltar a ganhar essa energia até atingir o escoamento laminar novamente. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele disse na descrição. Eu posso tentar encontrar aqui para cima. Complexo que ele pode estar fazendo a relação das energias de inércia com as energias viscosas, tá? Então, ele pode estar dizendo para você, eu paro de perder carga quando o meu regime tende a ser laminar. Não faz muito sentido, porque quando o regime é laminar também é a perda de carga, sabe? Para mim não faz muito sentido. Nem quando a gente trabalha em relação ao tempo. E quando a gente fala de perda de carga, a gente está falando em metro, né? Metro, coluna de fluido. A gente pode trabalhar com essa unidade também de perda de carga. Ou em metro, ou metro, coluna de fluido. Mas em relação ao tempo para se retornar ao regime laminar, para mim é novo. Mas posso, inclusive, deixa a referência aqui que eu quero ler também. Eu vou ver se eu consigo achar. Vou ver se eu Ver consigo se você achar. acha. Né? E pode ser também, como ele está falando de sistema pressurizado, pode haver alguma relação. Mas em relação ao regime, para mim é novo. Eu também posso ter lido errado alguma de sono, sempre leio depois das horas. Às vezes a roupagem que se utilizou para descrever mesmo a situação. Ele pode ter feito algum tipo de adaptação até das próprias unidades e trabalhou com o tempo. Mas nunca vi. Não é habitual. Né? A perda mesmo é essa variação de energia do fluido ao escoar de um ponto para o outro, porque se tem viscosidade, há o atrito, né? E há um fator de atrito, pode-se calcular uma perda com base nisso. E há o número de Reynolds também, que ele vai influenciar a perda. Né? Na verdade, a gente quantifica essa perda de carga a depender, né, do regime. Quanto mais turbulento, maior a perda. Né? Quanto mais tendencioso ao regime laminar, menor vai ser a perda de carga. Ok, muito obrigado. De nada. Eu não sei se foi, eu acho que não tinha sido Natanael, foi Itamar, não foi? Que antes levantou a mão, ficou compreendido. Itamar. Mas eu entendi. Na verdade, vai ser, eu entendi mesmo que vai ser a questão relacionada à energia. Isso. O que perder nesse caminho, perdeu carga. É isso mesmo. Mas não só da cinética, vamos considerar todas, por mais que em uma ou outra situação a cinética ela tenha uma maior influência. Isso. No caso, eu já trabalhei trabalho ainda na KR, e tem um sistema em Acari, Rio Grande do Norte, que é por gravidade lá. Sim. É levado, bombeado, de trás da garralheira até a estação de tratamento, e ela fica, eu não sou o termo técnico, mas fica bem acima do nível da caixa na cidade. O que acontece? Sim. A água desce por gravidade até a cidade. Então, vai haver perda de carga, então vai influenciar na altura manométrica máxima. Isso, perfeito, na altura manométrica total, que é justamente o somatório de tudo, né? Da elevação, da energia cinética, da energia potencial e a perda. Que é justamente essa diferença de desnível entre os reservatórios e a tubulação. Perfeito. Obrigado. De nada.
Então, o escoamento laminar, né, quando ele vai escoar de forma ordenada, né, a partícula ali deslizando uma sobre a outra ordenadamente. No transiente, né, que é esse tipo de oscilação, né, observe que eu vou ter ali, ele é considerado um estágio intermediário entre o laminar e o turbulento. Ele vai sofrer pequenas oscilações ali em X e Y. Então, pense como se a gente estivesse acompanhando a trajetória do fluido. Né? Então, laminar ali a gente via somente a variação em X, transiente em X e Y, turbulento, a gente vai ter ali movimentos aleatórios, rotacionais, né? Uma movimentação desordenada dessas partículas. E esse tipo de regime para fluidos viscosos, ele foi classificado por Reynolds. Né? Então, a gente vai falar aí do número de Reynolds, que é um número adimensional. Né? Reynolds ele fez N experimentos e relacionou as forças de inércia com as forças viscosas. Então, ele foi lá e fez experimentos adicionou aqui nesse aquário um corante e verificou o escoamento de diferentes fluidos, de diferentes viscosidades, em diferentes velocidades, né, em diferentes condutos, de diferentes diâmetros, e foi lá e classificou. Olha, o regime ele é laminar, ele escoa ordenadamente, e aí ele predeterminou o número de Reynolds para cada um desses regimes. Ele vai escoar de forma laminar, se o número de Reynolds, que foi aqui, né, criado por ele, essa relação de variáveis, até 2000, de 2000 a 4000, acima de 4000, e criou essa range para classificar o regime como laminar, transiente e turbulento. É um dos números mais importantes quando eu digo que a gente vai falar de Reynolds até o último dia de aula, né? É muito comum que a gente pense que a velocidade, né, é a variável determinante, mas não. Observe que a massa específica, a velocidade e o diâmetro, né, vão representar essas forças de inércia, e a viscosidade representa as forças viscosas. A gente pode usar Reynolds na forma aí mais extensa, né? Vou pedir que vocês vão anotando aí que a gente vai fazer algumas questões. Ou, né, quando a gente fala da propriedade do fluido, isso aqui, a gente falou que a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. O inverso da viscosidade cinemática é a massa específica dividido pela viscosidade dinâmica. Né? Ou seja, a gente pode também trabalhar com a forma reduzida aqui de Reynolds. Isso aqui é a viscosidade cinemática. Não sei se eu vou conseguir escrever não, que eu estou com o mouse hoje. Cinemática, vai ficar ótimo aqui. Saudade de um quadro, gente. Não, vai prestar nesse aqui. Então, aqui é a viscosidade cinemática e aqui é a viscosidade dinâmica. O Mi aqui é a viscosidade dinâmica. Mais uma vez eu digo, não confunda a viscosidade dinâmica com a viscosidade cinemática. Aqui é um dos exemplos que dá, né, maior problema se a gente confundir essas viscosidades. Anotem aí que a gente ainda vai fazer os exercícios. Professora? Qual seria a unidade da viscosidade dinâmica? A mais usual, Pascal vezes segundo. A mais usual, Pascal vezes segundo, ou quilograma por metro segundo também. A mais usual. Da cinemática,
A mais usual é a metro quadrado por segundo. Menina, né? Para ser um ponto e vírgula. Obrigado. De nada. Pode perguntar, viu, gente? Quando eu falar das unidades, perguntem que a gente vai repetindo e vai fixando aí. Anotaram? Posso passar? Então, vamos lá. E finalmente, né? Quais são os limites? Se a gente estiver falando de um escoamento em tubo, né, onde a gente vai adotar aqui na variável, né, o diâmetro, uma variável da geometria, aí a gente vai dizer que o escoamento é laminar, se o número de Reynolds der até 2.000. Entre 2.000 e 4.000, o regime é de transição. Passou de 4.000, o regime é classificado como turbulento. Mas, se no lugar de escoamento em tubos, a gente tiver o escoamento sobre placas, né, no lugar lá da fórmula, onde tinha o diâmetro, a gente vai adotar o comprimento desta placa, né, a variável geométrica, né, que vai ser o comprimento da placa. Então, para placas, escoamento em placas, o regime ele vai ser classificado entre laminar e turbulento, né? A partir de 5 vezes 10 a 5, a gente tem um regime turbulento. Vamos fazer exercício. Só para que vocês não achem que a gente vai... não, eu apenas vou classificar o escoamento como laminar, transiente e turbulento. O número de Reynolds a gente vai usar bastante, né, nesse diagrama de Moody aqui, ó, nesse lindo diagrama, onde a gente tem no eixo X o número de Reynolds, no eixo Y a gente tem a rugosidade do conduto, e a relação entre essas duas variáveis vai nos permitir encontrar o fator de atrito, né? E é o fator de atrito que nos permite encontrar a perda de carga, que nos permite aplicar na nossa equação de energia, encontrar a potência da bomba e dimensionar, por fim, um sistema. Então, observe o quão é importante a gente aprender a quantificar o número de Reynolds primeiro, porque vai ser ele que vai nos determinar, olha, o regime é laminar, então, por aqui que a gente vai, por essa direção. Não, o regime é turbulento, então, vamos direcionar para o regime turbulento. Então, quando a gente chegar na parte da nossa disciplina, que é o estudo de escoamento de fluido viscoso interno, que a gente for dimensionar bombas, dimensionar sistemas, a gente vai precisar, primeira coisa, calcular o número de Reynolds. Calculamos o número de Reynolds, né? Vamos conhecer onde é que esse fluido está escoando, encontrar o fator de atrito, e aí, gente, o céu limite, a gente vai indo, mas a primeira coisa é o número de Reynolds. Vamos lá, vamos fazer exercício, dá para a gente exercitar um pouquinho aqui, antes do final da aula. Quais forças Reynolds relacionou para a obtenção desse número dimensional? Foi a parte teórica, né, falada ali no início. Reynolds relacionou as forças de inércia com as forças viscosas, né, e classificou o escoamento como laminar, transiente, turbulento. Determine o número de Reynolds na asa de uma aeronave, né, vamos considerar aí uma escala reduzida, aí, um protótipozinho de 0,35 metros, sabendo que a velocidade do escoamento aí é de 16 metros por segundo, para um voo realizado em condições de atmosfera padrão ao nível do mar,
onde a massa específica do ar, né, ó, é de 1,225 kg por metro cúbico. Professora, mas como é que você sabe que é massa específica, né? Além de ter o ρ aqui, eu tenho a unidade. E a viscosidade dinâmica, olha, quilograma por metro segundo, é 1,78 vezes 10 a menos 5. Então, número de Reynolds. Calcule o número de Reynolds. Vou dar, acho que uns 2 minutinhos aí para a gente fazendo cada questãozinha, cada cálculo. Vamos participar. Nesse instante tem um valendo. Quero saber se o regime é laminar, transiente ou turbulento. Vamos, meu povo, tira a calculadora do modo avião. Falando nisso, faz 2 anos que eu tô em CT, não tem uma calculadora ainda. Não acredito num negócio desse. Será, seu Benedito? E como é que faz as provas? Eu só usei calculadora uma vez, professora, foi em VGA, o resto foi tudo. O professor não deixava usar, não. Ah, sim. Gente, mas aqui pode, a gente tem uns cálculos sem calculadora, não faz, não. Não, mas tem outra matéria também, esqueci o nome agora. Probabilidade estatística, tem que usar muito aí. Mas nenhuma disciplina vocês usam calculadora? Não, fora essas duas, não. Ah, então também não vou deixar, não. Não, pessoal, aqui nem tem como. Não, mas essa hora não tenho calculadora, não. Quando veio como é que chama? Que a gente se isolou, eu ia comprar, né? Aí quando todo mundo se isolou, eu disse, não vou comprar não, vou ficar usando o computador aqui. Se a professora deixar, eu dava. Vamos lá, calcular o número de Reynolds. Vocês são ótimos, viu? Isso, professor, não Mas é estou sério. muito alto. Eu acredito, eu acredito. A gente vai ter número de Reynolds altíssimos, tá? Não estranhem, não estranhem. Meu deu 333.368. Caramba. Isso mesmo. Eu estava esperando Isso alguma assim? coisa entre 2 e 4, né? A gente vai trabalhar com número de Reynolds grandes, gente, vezes 10 a 6, 10, os nossos regimes, eles são tendenciosos a ser turbulentos, até porque a gente tem uma altíssima velocidade, né, 16 metros por segundo. A gente vai trabalhar com regimes turbulentos. Para os regimes serem laminares, a gente tem que trabalhar com fluido de baixíssima velocidade, escoando, baixíssima viscosidade também. A gente vai trabalhar com Reynolds alto. Mas esse regime é laminar, transiente ou turbulento? É turbulento, né? Era 5.000. 5.000 era para Para plano, turbos. né? A gente está considerando ali Não, uma placa. 5.000 é outra placa. Não. Não. É 500 mil. É 500 mil. Verdade, tá Então, laminar. Eu achei que tava na laminar. terceira também. Isso, então a gente tem ainda aqui um regime laminar. Lembrem, 2.000, de 0 a 2, 2 a 4, acima de 4 é para quando o fluido escoa em tubulações. Vamos fazer um agora para tubulações. Diante do escoamento de água em uma tubulação, encontre o número... Pergunta, gente. Desculpa, eu nem perguntei se alguém tinha alguma dúvida, se tinha dado tempo de todo mundo fazer. Vocês me freiem, viu? Se vai muito rápido, passar a questão muito rápido e se vocês estiverem calculando ainda, podem frear.
Eu quero vocês participando, mas para vocês participarem, o tempo também tem que ser a contento. É só falar, Bianca. Pera aí, professora. Já vou pisar o pé no freio. Mas chegou a calcular, chegou a conseguir encontrar, começar, Bianca? Beleza. Podemos fazer mais uma? Dá tempo da gente fazer mais uma? Dá tempo, bora. Bora. Diante do escoamento de água em uma tubulação, encontre o número de Reynolds, né, considerando que a água escoa a uma velocidade constante de 0,25 metros por segundo, a 20 graus, então é dado aqui a viscosidade cinemática. Pessoal, se não fosse dado a viscosidade cinemática, eu poderia dizer simplesmente aqui, ó, a 20 graus, vocês iam lá naquelas tabelinhas que a gente tem, que tá lá no SIGA. Cadê a tabelinha? Ó, a água procuraria aqui a 20 graus, né? E encontraria essa propriedade, tá? Então, mesmo quando não tiver aqui, eu posso simplesmente dizer fluido a 20 graus, e assim vocês vão encontrar naquelas tabelas esses dados. Então, 9 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo, através de um tubo de diâmetro de 5 centímetros. Então, primeira coisa, vamos encontrar o número de Reynolds para essas condições. Depois a gente faz... Milímetros, falei centímetros? Milímetros, perdão. 5 milímetros. Depois a gente faz a segunda parte. Na segunda parte, ele pergunta, em épocas predominantemente quentes, na região onde o fluido está localizado, a que temperatura média irá ocorrer um escoamento transiente. Então, vamos começar encontrando esse número de Reynolds, para a gente saber se ele vai estar laminar. Aí sim, se é tubulação, né? Circular e laminar, transiente e turbulento. Cheguei. Laminar. Isso aí mesmo que a Yuri colocou. 1338,38. Perfeito. Então, a gente vai usar a forma reduzida aqui, né, gente? Só uma observação, porque o que a gente tinha era a viscosidade cinemática. Né? Então, regime laminar. Ó, está abaixo de 2.000, então a gente vai ter um regime laminar. Adimensional, né? Observem aqui que todas as dimensões, né, se anulam, então a gente tem que tomar muito cuidado também, né, para verificar se essas unidades estão homogêneas. Então a gente tem metro quadrado aqui que anula com metro quadrado, segundo temos o número adimensional. Depois ele quer saber, né, qual a temperatura irá ocorrer o escoamento para o transiente. A temperatura influencia qual propriedade do fluido? A viscosidade. A viscosidade. Então, se a gente predeterminar um número de Reynolds dentro deste intervalo, a gente vai conseguir encontrar a viscosidade e, consequentemente, a temperatura. O que é que... Não entendi, professora. O que a gente vai fazer agora é o contrário. Ó, se ele quer saber para qual a temperatura
vai ocorrer um regime transiente, né? Se a gente sabe que a viscosidade é influenciada pela temperatura, o que é que eu vou fazer? Predeterminar o número de Reynolds dentro de uma faixa transiente, encontro a viscosidade e vou na tabela de temperatura e vejo, a água está naquela viscosidade, a qual temperatura? Ah, vai, entendi. Fez sentido. É só inverter a incógnita, né? Isso, a gente vai trabalhar em função dessa viscosidade para encontrar essa temperatura. Professora, aí eu preciso escolher, tipo, os pontos ou posso escolher qualquer valor, por exemplo, em um outro exercício que esteja entre o ponto, tipo, o menor e o maior? É bom que a gente chegue bem próximo, né? De se até 2000, então bota 2001, 2010, até 2005 ali. Se a gente sabe que depois de 4000 ele já é turbulento, então trabalhar num limitezinho bem próximo. Pronto, professora, meu deu 3,125 vezes 10 a menos 7. Para o primeiro, não foi? Faz para o segundo também. Não, deu para o segundo. Esse valor eu calculei para Para o segundo? Tá, e para o primeiro? 3, alguma coisa. É 6,24. Isso. E a unidade? A unidade metro quadrado por segundo. Isso. Isso mesmo, Pedrosa. Aí a gente volta lá na tabela e vê qual é a temperatura próxima dessa viscosidade. Isso, a unidade certinha. Tá? Vamos tomar bem cuidado com essas unidades. Então, seria essa viscosidade para que ele iniciasse o regime transiente, né? Até esta viscosidade aqui máxima, onde depois ele sairia do regime transiente para o turbulento. E aí, como o Pedrosa falou, né? A gente depois teria que olhar, a gente vai olhar, então tem essa tabela aqui. Tem uma tabela aqui, pode ser aquela também disponibilizada para vocês. Essa é de algum slide também, quando a gente falou de propriedade. Tem aqui no material de vocês. Observem que 6,24 está aqui entre esses dois valores, 6 e 6,56. Então, seria entre a temperatura de 40 e 45 graus. E a viscosidade 3,12 estaria entre 3,04 e 3,22, né, vezes 10 a menos 7, claro, que representa aqui as viscosidades entre a temperatura de 90 e 95. Então, claro que para o valor ficar mais exato, né, a gente pode interpolar. Lembra como é que interpola, né? Por favor, não me decepcionem. Digam que lembram, que vocês já viram interpolação em outras disciplinas. Professor, vamos supor que a gente lembre, mas precisa refrescar a memória. Eu acho que é o final menos inicial. Tem uma pesquinha aqui. x2 menos x1, né? Aí que x menos x1, y2 menos y1, dividido por y menos y1. Tem uma pesquinha aqui no próximo slide. Era assim que você lembrava? Era mais ou menos assim. Mas eu usei muito pouco nas disciplinas aqui, para falar a verdade. A gente usa a interpolação, já vão treinando. Eu não vou mentir não, que eu nem lembrava. Aí, tá vendo? Apresentei-os. Isso mesmo. Isso mesmo, Bianca, pode usar. Pode, não. Como deve usar a interpolação. Interpolem para achar o valor exato, certo? Vou deixar essa missãozinha. Tem mais alguns exercícios aqui nesses slides, né? Tem exercício 7, 8. E acho que nem dá tempo. Tem um valendo aqui para hoje, mas já são o quê? 22 e 13.
Eu vou deixar esse valendo aqui. Eita, já tem até agora, não vale mais nada, que eu já deixei a resposta. Será, São Benedito? Fui fazer na outra turma? Vou deixar aqui para vocês, Irilene. Enquanto eu passo a lista de presença, tá? Deixar aqui para vocês irem lendo. Fiquem à vontade para botar as opções aí no chat. Professora, Oi. só uma coisa, por que teve que fazer... A interpolação? Não, lá, o anterior, as duas viscosidades lá, por que são duas? Porque eu pedi para que eles estivessem em transição, né? E em transição, o número de Reynolds vai de 2.000 a 4.000. Então, para que a gente encontre a range de temperatura onde o fluido vai escoar em transição. Teria que pegar os dois extremos, assim, Isso, dizer, né? isso. Aqui. Pessoal, não saiam. Quem quiser fazer o valendo, tá na tela. Eu vou passar o link da chamada. Professora, tem como aumentar um pouquinho Tem, na tela? Porque tem. eu não leio. Perdão. Obrigado. De nada. Ai, eu só não sei se eu... Assim. Se a senhora der só dois toquinhos para trás, acho que dá certo, senhora. Lá no menuzinho lá. Acho que dá para ver tudo de uma vez. Eu acho que agora já está aparecendo. Tem um mais e um menos lá embaixo. Acho que agora Já foi todo, não? Tá de boa? Tá pegando tudo? Acho que foi todo agora, foi. Beleza. A lista de presença tá no chat também, gente. Só lembrando que esses slides também já estão lá no CIGA. Fiquem atentos também que eu vou postar um fórum, tá? Amanhã, fiquem atentos. Esse negócio aqui. Professor, nesse último item aí, os gases se comportam sempre como fluidos, são compressivos, é isso mesmo? Compressíveis mesmo. Fluidos compressíveis. Oi, Natanael, já trouxe aqui, VVVFF, dou-lhe uma, dou-lhe duas, mais alguém? Isaac também, certo, vamos lá. Essa penúltima eu também fiquei meio em dúvida. Na penúltima, certo. Samara, VVFVF.
Tiana, VVFF. Júlia, Lucas. Vamos, meu povo, esse valendo, alguém tem que ganhar. Yuri, Damara mudou, não foi, Damara? A Marcela faz igual os números da Mega Pessoa também, quando quem chega mais perto, a Marcela vai. Aqui nem tem como, ó, é V ou é F. Ninguém mais? Vou parando por aqui, senão a gente vai... Pessoal, ninguém... Ó, vou parar, o último foi Pedro. Na Júlia foi a última. VFF. Como é que pode? Ninguém ganhou esse extra de hoje. Vamos lá, calma, respirem. Não sei se vocês leram com pressa, tem isso também. Não, pegadinha não, Yuri, vamos com calma. A linha de corrente... tem isso também, já todo mundo cansado, né? A linha de corrente... Dá nervoso, né? Ó, a linha de corrente de uma partícula fluida consiste... Eu não sei se assim aparece para vocês, não. Deixa assim. Consiste no caminho percorrido pela partícula. O que consiste no caminho percorrido pela partícula é a linha de trajetória. A linha de corrente é aquela tangente. Só, porque agora até o computador aqui travou. Lembra? A linha de corrente era a que tangencia os vetores de velocidades das partículas. Olha, foi pegadinha mesmo, viu? Verdade. Ó, ainda está aqui, ó. Pode-se determinar as trajetórias. Eu ainda tem uma mensagem subliminar, vocês nem perceberam, através dos traçadores. Não é a linha de corrente, é a linha de trajetória. Então, falso, né? Os líquidos, em geral, são incompressíveis e escoam de forma incompressível. A gente discutiu hoje isso. Os gases são compressíveis, mas em muitas situações podem ocorrer o escoamento incompressível, o que acontece quando as velocidades são pequenas em relação à do som. Verdade. O número de Reynolds pode ser interpretado como a relação entre a força de inércia e as forças viscosas. No escoamento laminar, ou seja, em baixos números de Reynolds, tem-se que a turbulência é amortecida pelos efeitos de inércia. Quem é o denominador da nossa fórmula de Reynolds? Viscosidade. Ou seja, pelos efeitos da viscosidade e não da inércia. Falso. As propriedades de um fluido no modelo de meio contínuo têm um valor definido em cada ponto. Sim, né? A gente vai considerar o fluido como macroscópico, com as propriedades definidas. De forma que essa propriedade não pode ser representada por funções contínuas. Como é que eu digo que ele tem um valor definido e eu digo que não podem ser representadas por funções contínuas de posição e do tempo? Falso. E essa aqui, né, gente, tá bem evidente aqui, ó, porque é falsa. Os gases se comportam sempre como fluido compressível. Falamos bastante disso hoje. Então, era FVFFF. Professor, então dá uma proporcional, já que ninguém acertou sozinho. Boa noite, pessoal. Bom dia. Fica acumulado para a próxima aula, então. Professora. Oi. Para a gravação, pelo amor de Deus. Eita, eu quero ver só de novo. Até hoje, né? Tá gravando. Boa noite, pessoal.